Na tela, direto do blog do Valdo Cruz, no G1, Polícia Federal encontra várias digitais em minuta do golpe apreendida na casa de Anderson Torres. Rapaz, eu quero saber de quem são essas digitais. E não é uma só não, viu? São várias. E era para ter só a digital do próprio Anderson Torres, logicamente, e de alguma pessoa sem relação ao governo Bolsonaro, pela história que o Anderson Torres contou, de que ele recebeu essa minuta de um qualquer. Não é uma pessoa ligada ao governo Bolsonaro. Aí a Polícia Federal, analisando o papel, descobriu um monte de digitais. E agora, esses dados serão confrontados com os bancos de dados públicos, com as informações, né, de gente do governo Bolsonaro, de gente próxima ao Anderson Torres, e nós vamos descobrir de quem são essas digitais. Quem pegou nessa minuta tá ferrado. Olha que deve ter gente se descabelando nesse momento. Deve ter gente que não vai dormir hoje, nem nos próximos dias, depois que essa notícia foi divulgada. Olha só, Polícia Federal encontrou diversas digitais na minuta do golpe apreendida na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A equipe da PF está agora usando um sistema de identificação de digitais para checar a quem elas pertencem e, com isso, avançar nas investigações. Portanto, só vai partir para a próxima fase da investigação depois de saber de quem são essas digitais. Esse é o ponto da investigação em que nós estamos. O trabalho está sendo feito nesse exato momento. Então, a qualquer instante, se é que não já foi descoberto, a gente vai ficar sabendo. Talvez não agora, porque corre tudo em sigilo, mas o importante, o que vale, é a Polícia Federal descobrir. Eu não ligo de ficar sabendo só daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. O importante é que o inquérito seja feito com qualidade, com competência. O que vale mesmo é o resultado lá no final. A Polícia Federal precisa de provas, precisa de evidências, precisa de um inquérito robusto para colocar esses criminosos na cadeia. Então, eu torço somente que a Polícia Federal faça seu trabalho com excelência. E é o que está acontecendo. Segundo um investigador, a perícia da PF detectou fragmentos de digitais de diversas pessoas. Então, nós temos aqui pelo menos mais que duas. Pelo menos mais que 2 pessoas. São diversas. Não é uma nem duas, ou seja, é um número superior a 2 pessoas que pegaram nesse documento, que foi batizado, né, de minuta do golpe, porque tinha a proposta de intervenção do governo federal no TSE. E era por uma comissão composta por 11 pessoas, sendo 8 militares. 8 milicos numa comissão de 11. Ou seja, golpe que poderia ser chamado também de militar. O governo Bolsonaro era um governo militar. Você viu o tanto de milico que tinha pendurado nas contas públicas recebendo salário do governo federal. O Lula está tendo um trabalho danado para limpar essa milicada que não fazia nada, só recebia a grana dentro do Palácio do Planalto. Enfim, se a PF encontrar no cruzamento com o banco de dados digitais de outras autoridades, além das de Anderson Torres, o depoimento do ex-ministro da Justiça seria desmentido. Preste atenção nisso daqui, que é muito importante. Na sua fala à Polícia Federal, ele insistiu na versão de que a minuta lhe foi entregue por uma pessoa que não conhece e não teria nenhuma importância, tanto que iria triturá-la. Na avaliação de investigadores, a minuta do golpe ganhou maior importância depois das revelações feitas pelo senador Marcos Duval, porque os 2 casos estariam conectados.
O senador disse que foi chamado para uma reunião com o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 9 de dezembro, quando foi convidado a fazer uma gravação ilegal do ministro Alexandre de Moraes. Segundo relatou Marcos Duval, o deputado Daniel Silveira disse que o objetivo era induzir Alexandre de Moraes a admitir que teria cometido alguma irregularidade para montar uma operação que viesse a prendê-lo. A coisa vai se conectando. Eu já tinha falado sobre isso, que muito provavelmente a minuta golpista estaria ligada à reunião golpista do Marcos Duval, Bolsonaro e Daniel Silveira. Depois dessa gravação que eles conseguiriam, eles poderiam ter o pretexto para assinar a minuta do golpe. E nós não podemos esquecer também do que disse o Valdemar Costa Neto. O que foi que ele falou? Que tem minuta golpista na casa de todos os integrantes do governo Bolsonaro. Ele falou isso. Tinha minuta golpista na casa de todo mundo. Não era só do Anderson Torres. Veja que o depoimento do Anderson Torres vai ficando fragilizado. Está muito na cara que ele mentiu. Essa historinha de que recebeu aquilo ali de um qualquer na rua. Que conversa fiada. Quem acredita numa história dessas? E o texto, muito bem redigido, com a linguagem oficial, sem erros de português, sem erros de digitação, feito com certeza por assessores de políticos. Pode ser do presidente da República, de algum senador, de algum deputado. Aquilo ali não foi digitado por qualquer um. Foi feito de maneira profissional. A coisa só se complica para essa gente. Então, segundo investigadores da Polícia Federal, o hoje ex-deputado, numa reunião com Bolsonaro e Marcos Duval, tramavam criar um fato que justificaria baixar o decreto da minuta do golpe. Nós temos aqui, segundo um investigador da PF, que está envolvido nesse inquérito, mais uma peça deste quebra-cabeça que se encaixa no roteiro do golpe. Simplesmente. Temos mais uma pecinha se encaixando no roteiro do golpe. Isso dito por um investigador que está trabalhando ali neste inquérito. As coisas vão se encaixando, a verdade vai aparecendo. Aos poucos, tudo está vindo à tona. E Bolsonaro vai ficando cada vez mais perto da papuda para fazer companhia aos seus extremistas que estão lá presos depois de tentarem dar um golpe no dia 8 de janeiro. Caminhamos para uma solução para o que aconteceu nesses últimos anos, que foi uma radicalização, uma tentativa de destruir a democracia brasileira, que só foi barrada pela coragem da justiça, na pessoa do Alexandre de Moraes e dos demais ministros do STF, com exceção de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, também na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que montou uma frente ampla para vencer a eleição e derrotar Bolsonaro democraticamente nas urnas, com o voto do povo. Se não fosse a luta de todos nós que estamos aqui na internet, você que participa dos canais de esquerda, na mídia alternativa, você que incentivou a luta durante a campanha, que ajudou Lula a ser eleito, se não fosse o trabalho desses homens, dessas mulheres, desses cidadãos e cidadãs, a gente teria jogado fora a nossa democracia. E a luta não acabou ainda, porque democracia se defende todos os dias. Temos que ficar sempre em estado de alerta, porque não derrotamos a extrema-direita ainda. Tanto é que eles estão em busca de algum fato para tumultuar o ambiente, para não deixar o Lula governar. E nós aqui temos que ser a base de sustentação do governo Lula. Temos que apoiar o governo. Não é que a gente não vai poder criticar o que seja feito de errado, os erros que venham a acontecer. É óbvio que todo governo erra.
E a gente não vai defender cegamente. O próprio Lula falou que ele não quer bajulador, ele não quer puxa-saco. Mas nós temos que ser a base de apoio, de sustentação do governo Lula. Então, vamos juntos nessa luta. Interaja nos canais de esquerda, apoie, ajude, participe da política. Defenda a democracia todos os dias.